Ela limpava o chão enquanto ele pisava na sua dignidade. Mas foi essa faxineira invisível quem salvou o império dele com cartas anônimas. Quando ele descobriu quem eram, já era tarde demais. Helena Costa estava ajoelhada no chão frio do banheiro corporativo quando a notificação chegou. 3 da madrugada. O celular vibrou no bolso do uniforme e ela já sabia que não eram boas notícias. Nunca eram a essa hora. Limpou as mãos molhadas no pano que carregava e desbloqueou a tela com dedos trêmulos. Era da escola. Assunto: última advertência. Material escolar obrigatório. Ela leu a mensagem 2 vezes antes de conseguir processar. Pedro tinha até o final da semana para pagar o material ou perderia a bolsa de estudos. R$ 450. Um valor que para qualquer executivo daquele prédio era insignificante. Para ela, era a diferença entre o filho continuar sonhando com faculdade ou desistir de tudo. As lágrimas vieram sem aviso. Quentes, silenciosas, carregadas de uma exaustão que ia muito além do cansaço físico. Helena cobriu a boca com a mão para abafar o soluço que queria escapar. Não podia fazer barulho, não podia ser vista assim. Pessoas como ela não tinham o direito de desmoronar em ambientes como aquele. Eram invisíveis demais para chorar. Ela respirou fundo 3 vezes, secou o rosto com as costas da mão e se levantou devagar. O reflexo no espelho mostrava uma mulher de traços cansados, cabelo preso, olhos vermelhos que precisavam voltar ao normal antes que alguém percebesse. Não que alguém fosse perceber, ninguém ali a olhava de verdade. Ela era apenas parte da mobília. A mulher que limpava a sujeira enquanto os importantes dormiam. Helena guardou o celular, pegou o carrinho de limpeza e empurrou a porta do banheiro. O corredor do 12º andar estava vazio como sempre, iluminado apenas pelas luzes de emergência que criavam sombras longas nas paredes de vidro. Dali dava para ver a cidade inteira. Prédios iluminados, carros em movimento lá embaixo. Um mundo que nunca dormia. Um mundo que não tinha espaço para gente como ela. Chegou na sala principal do CEO, Marcelo Ferreira, e pausou na porta. Aquele escritório era maior que a casa dela inteira. Mesa de madeira enorme, poltronas importadas, estantes cheias de livros que provavelmente nunca foram lidos. E bagunça, sempre muita bagunça. Documentos espalhados, copos de café esquecidos, papéis amassados jogados no chão como se nada daquilo tivesse valor. Ela entrou empurrando o carrinho e começou a recolher o lixo. 2 copos de café pela metade. Um prato com restos de comida que já estava endurecendo. 3 garrafas de água mineral importada, ainda com líquido dentro, jogadas no cesto como se a água fosse de graça. Helena balançou a cabeça. Aquele homem desperdiçava em um dia o que ela ganhava em uma semana. Foi quando viu os documentos espalhados na mesa. Normalmente, ela apenas organizava sem olhar, mas dessa vez algo chamou sua atenção. Eram páginas e páginas de uma proposta comercial. Cabeçalho em inglês, números grandes, gráficos coloridos. Ela não devia se meter, não era da conta dela. Mas os olhos treinados em administração, aqueles que ela nunca conseguiu usar profissionalmente, captaram algo errado. Helena se aproximou devagar, como se estivesse cometendo um crime. Pegou a primeira página com cuidado. Proposta de parceria estratégica. Cliente internacional. Valor estimado, $12 milhões. O coração dela acelerou. 12 milhões. Um número que não cabia na cabeça dela. Continuou lendo, passando página por página, e foi quando viu o erro. Não era um erro pequeno. Era catastrófico. A conversão cambial estava invertida. Onde deveria estar $12 milhões, o documento mostrava R$ 12 milhões. A diferença era brutal. Se aquela proposta fosse enviada assim, a empresa perderia milhões. Pior, o cliente internacional poderia processar por má-fé, achando que estavam tentando enganá-lo.
Helena soltou os papéis na mesa como se queimassem. Não era problema dela. Não podia ser. Ela era faxineira. Não tinha o direito de opinar sobre assuntos de milhões. Mas a voz do filho ecoou na cabeça. Foi semanas atrás, numa noite em que Pedro estava estudando na mesinha da cozinha. Ele tinha levantado os olhos do caderno e perguntado com aquela seriedade de criança que cresce rápido demais: "Mãe, um dia eu vou poder estudar de verdade? Tipo, fazer faculdade, essas coisas?" Ela tinha prometido que sim. Tinha jurado que ia dar um jeito. Mesmo sem saber como, mesmo sabendo que era quase impossível, mas tinha prometido. E agora estava ali, vendo um erro que podia destruir uma empresa inteira, sabendo que tinha conhecimento para ajudar, mas paralisada pelo medo. Helena olhou ao redor. Ninguém. Apenas ela e aquele escritório silencioso. Pegou uma folha de papel em branco que estava na impressora. Sentou na cadeira do visitante, que provavelmente custava mais que seu salário de 3 meses, e começou a escrever. A mão tremia tanto que as primeiras palavras saíram tortas. Ela parou, respirou fundo e tentou novamente. Dessa vez com mais firmeza. Explicou o erro com clareza técnica, apontou exatamente onde estava a inversão e sugeriu a correção. Assinou apenas: "De alguém que se importa com essa empresa." Deixou a carta em cima dos documentos, bem no centro da mesa, onde seria impossível não ver. Depois guardou tudo de volta no lugar, pegou o carrinho de limpeza e saiu dali com o coração disparado. Sentia como se tivesse acabado de cometer um crime, mas também sentia algo estranho, algo que não sentia há anos: esperança. Na manhã seguinte, Marcelo Ferreira entrou no escritório às 7 em ponto, como sempre. Terno impecável, cabelo engomado, aquela postura de quem nasceu sabendo que o mundo lhe devia respeito. Jogou a pasta na mesa, ligou o computador e foi direto preparar o café na máquina italiana que custou mais que um carro popular. Voltou com a xícara fumegante e, finalmente, olhou para a mesa. A carta estava ali, dobrada ao meio, em cima da proposta que precisava enviar até às 9 da manhã. Ele pegou o papel com cara de nojo, como se fosse lixo que a faxineira tinha esquecido de recolher. Leu a primeira linha e soltou uma risada seca. De alguém que se importa com essa empresa. Que piada! Alguém achando que podia dar lição nele. Marcelo Ferreira, CEO formado nas melhores universidades, com MBA internacional, herdeiro de um império que o pai construiu. Que idiota presunçoso! Achou que podia ensinar alguma coisa para ele. Amassou a carta e jogou no lixo sem terminar de ler. Pegou a proposta, deu uma última conferida rápida e moveu o mouse para anexar no e-mail. O cliente estava esperando. Eram 9:05. Perfeito. Sempre entregava tudo no timing exato. O dedo estava a milímetros do botão de enviar quando algo travou na cabeça dele. Uma palavra. Uma única palavra que tinha lido naquela carta idiota antes de jogar fora. Conversão. Por que aquela palavra estava incomodando? Marcelo parou. Olhou para o lixo. Bufou, irritado. Era ridículo. Mas mesmo assim se levantou, pescou o papel amassado de volta e abriu na mesa. Leu com atenção dessa vez, linha por linha. E quando chegou na parte técnica, quando viu a explicação detalhada sobre a inversão cambial, o sangue gelou nas veias. Abriu a proposta novamente. Conferiu os números. Conferiu 2 vezes. 3 vezes. Sentiu o estômago revirar. O erro estava ali, gritante, absurdo, óbvio demais para ter passado despercebido. Mas tinha passado. Por ele, pela equipe inteira, por todos os gênios diplomados que trabalhavam ali. E quem tinha visto foi alguém que ele nem sabia quem era. Alguém que limpava o chão daquele escritório enquanto ele dormia. Marcelo olhou para a carta amassada, depois para a proposta corrigida às pressas, depois para o relógio. 8:58. 2 minutos para evitar o maior desastre da carreira dele. 2 minutos que ele devia para um completo estranho que tinha salvado tudo sem pedir nada em troca.
Ele enviou a proposta corrigida, encostou na cadeira. E, pela primeira vez em anos, Marcelo Ferreira não sabia se sentia alívio ou humilhação, porque alguém que ele jamais veria como igual tinha acabado de provar que era infinitamente mais competente que ele. Marcelo salvou a proposta corrigida e ficou encarando a tela do computador como se ela fosse revelar algum segredo. 12 milhões de dólares. Esse era o tamanho do buraco que ele quase cavou para a própria empresa. Um erro tão básico, tão primário, que qualquer estagiário de primeiro ano deveria ter percebido. Mas ninguém percebeu, exceto alguém que nem assinava o próprio nome. Ele pegou a carta amassada novamente. A caligrafia era simples, sem floreios, mas a análise técnica era impecável. Quem quer que tivesse escrito aquilo entendia de administração, finanças, conversão cambial. Não era um palpite de sorte. Era conhecimento sólido, aplicado com precisão cirúrgica. A secretária bateu na porta e entrou sem esperar resposta. Beatriz Andrade tinha essa capacidade de ocupar espaços sem pedir licença, algo que Marcelo normalmente admirava. Ela era eficiente, discreta, sabia quando falar e quando calar. Uma peça valiosa no tabuleiro corporativo dele. A proposta foi enviada? Ela perguntou, segurando uma pasta contra o peito. Foi! Marcelo respondeu seco, guardando a carta na gaveta como se fosse evidência de crime. Ótimo! O cliente confirmou o recebimento. Vai analisar e responder em breve. Beatriz se virou para sair, mas ele a chamou de volta. Beatriz, quem tem acesso ao meu escritório durante a noite? Ela franziu a testa. Acesso? A equipe de limpeza, imagino. Por quê? Só a equipe de limpeza. Mais ninguém? Segurança faz ronda, mas não entra nos escritórios. É só a limpeza mesmo. Aconteceu alguma coisa? Marcelo hesitou. Não queria parecer louco falando de cartas anônimas salvando negócios milionários. Não, só conferindo o protocolo de segurança. Beatriz assentiu e saiu, mas algo na expressão dela mostrava que não tinha acreditado. Marcelo esperou a porta fechar e abriu a gaveta novamente. Leu a carta pela quarta vez, 5 vezes, tentando extrair alguma pista sobre quem seria o autor, mas só havia aquelas palavras finais. De alguém que se importa com essa empresa. Alguém que se importava. A ironia era amarga. Marcelo construiu uma carreira inteira cercado de gente que fingia se importar. Diretores que concordavam com tudo. Gerentes que bajulavam em cada reunião. Funcionários que riam das piadas sem graça dele porque sabiam que o salário dependia disso. Mas ninguém, absolutamente ninguém, tinha se importado o suficiente para impedir que ele cometesse um erro catastrófico. Exceto alguém que provavelmente ganhava salário mínimo para esfregar o chão daquele escritório. Dias depois, a proposta foi aprovada. O cliente internacional fechou parceria. 12 milhões de dólares garantidos, mais possibilidade de expansão para outros mercados. Foi a maior vitória comercial da empresa no ano, e Marcelo não conseguia comemorar de verdade, porque sabia que a vitória não era dele. Numa manhã qualquer ele encontrou a segunda carta. Estava dobrada em cima do teclado do computador, no mesmo papel simples, com a mesma caligrafia sem pretensões. Marcelo sentou na cadeira devagar, sentindo o coração acelerar de um jeito que não sentia desde a faculdade, quando abria o envelope com o resultado das provas. Abriu a carta com cuidado, como se fosse explodir, e o conteúdo o deixou sem ar. A mensagem era curta, mas devastadora. Apontava uma falha na abordagem comercial que a empresa usava há anos. Explicava por que a taxa de conversão de prospects em clientes estava caindo e sugeria uma mudança de estratégia tão simples, tão óbvia, que Marcelo se sentiu um idiota por não ter pensado nisso antes. Mas o que realmente o assustou foi a última linha. Vocês estão perdendo clientes não por falta de qualidade, mas por falta de humanidade. Falta de humanidade. As palavras queimaram como ácido. Marcelo amassou a carta num impulso, mas logo a abriu de novo, alisando as dobras com dedos nervosos. Leu mais uma vez.
e mais uma, até decorar cada palavra. Chamou reunião extraordinária com toda a equipe comercial. Apresentou a nova estratégia como se fosse ideia dele, obviamente. Ninguém questionou, ninguém nunca questionava. Implementaram as mudanças em poucos dias. Semanas depois, fecharam 3 contratos que estavam empacados há meses. Clientes que tinham desistido voltaram interessados. A abordagem mais humana, mais próxima, estava funcionando como mágica. E Marcelo estava enlouquecendo, tentando descobrir quem estava por trás daquilo. Convocou Beatriz no escritório numa tarde qualquer. Ela entrou com a mesma postura profissional de sempre, mas os olhos dela revelavam curiosidade. Marcelo não era de ficar convocando reuniões sem motivo. Preciso que você faça uma investigação discreta, ele disse, escolhendo as palavras com cuidado. Que tipo de investigação? A equipe de limpeza noturna. Quem são? Quanto tempo trabalham aqui? Qual a formação deles? Beatriz cruzou os braços. Formação? Marcelo, são faxineiros, a empresa terceirizada que contrata não a gente. Eu sei, mas preciso de informações. Nome, idade, histórico profissional, de todos. Posso perguntar por quê? Marcelo hesitou. Contar a verdade era admitir que estava sendo ajudado por alguém que ele normalmente nem olharia nos olhos. Suspeita de vazamento de informações. Quero checar todo mundo que tem acesso ao escritório fora do horário. Era mentira, mas era uma mentira que fazia sentido. Beatriz assentiu e saiu para providenciar. Marcelo voltou a encarar a gaveta onde guardava as 2 cartas como se fossem relíquias sagradas. Alguém ali dentro sabia mais sobre a empresa dele do que ele mesmo. E isso era ao mesmo tempo assustador e fascinante. Enquanto Marcelo mergulhava na obsessão de descobrir o autor das cartas, Helena enfrentava uma guerra silenciosa. Pedro estava piorando. As crises tinham se tornado mais frequentes, mais intensas. O médico foi claro na última consulta. Precisava de acompanhamento especializado urgente. Exames, consultas semanais, remédios que o sistema público não fornecia. Ela fez as contas numa madrugada qualquer, sentada no chão da cozinha, com todas as contas espalhadas ao redor. Salário de R$ 800, aluguel de 400, água, luz, alimentação. Sobrava quase nada. E os exames de Pedro custavam mais de R$ 1.000. Helena encostou a cabeça na parede fria e fechou os olhos. Pensou em desistir. Pensou em simplesmente parar de lutar e aceitar que algumas batalhas não tinham como ser vencidas. Mas aí lembrou do rosto do filho, daquele jeito sério dele, maduro demais para a idade, sempre tentando ser forte para não preocupar a mãe. Eu aguento, mãe, ele tinha dito na última crise. Não precisa gastar dinheiro comigo, não. 12 anos. Uma criança de 12 anos pedindo para a mãe não gastar dinheiro com a saúde dele. Helena sentiu algo se partir dentro do peito. Não ia desistir. Não podia. Marlene encontrou Helena no vestiário antes do turno começar, dias depois. A supervisora era uma mulher de meia idade, com cara de quem já tinha visto a vida inteira e não se impressionava com mais nada. Mas quando viu Helena daquele jeito, olhos fundos, mãos tremendo, algo amoleceu no peito dela. — Que foi, menina? Marlene perguntou, sentando no banco ao lado. — Nada não, Marlene, só cansaço. — Cansaço não faz ninguém tremer desse jeito. É o Pedro? Helena assentiu sem conseguir falar. A garganta estava fechada demais para deixar as palavras saírem. Marlene suspirou fundo e colocou a mão no ombro dela com uma firmeza que só quem já sofreu muito consegue ter. — Quanto você precisa? — 1.200, mas não tenho como pagar de volta agora. — Quem falou em pagar de volta? A gente se vira. Você já passou por coisa demais sozinha. As lágrimas vieram sem aviso. Helena abraçou Marlene com força, sentindo pela primeira vez em meses que não estava completamente sozinha no mundo. Mas mesmo com a ajuda da supervisora, ela sabia que R$ 1.200 não apareciam da noite para o dia.
Marlene ganhava pouco mais que ela. Tinha contas próprias, filhos próprios. Helena precisava de um milagre, ou precisava arriscar tudo de uma vez. Foi alguns dias depois que ela deixou a terceira carta. Dessa vez, o conteúdo era mais técnico, mais arriscado. Helena tinha percebido uma inconsistência nos relatórios financeiros que ficavam esquecidos na sala de reuniões. Números que não fechavam, despesas que apareciam duplicadas, pequenos desvios que, somados, chegavam a valores absurdos. Ela não sabia se estava certa. Não sabia se aquilo era erro ou fraude deliberada, mas sabia que algo estava profundamente errado, e se estava certa, a empresa estava perdendo dinheiro sem perceber. Ou pior, alguém estava roubando sem que ninguém desconfiasse. Escreveu a carta com mão firme dessa vez. Apontou exatamente onde estavam as inconsistências. Sugeriu auditoria interna imediata. E assinou da mesma forma, de alguém que se importa com essa empresa. Deixou a carta em cima da mesa de Marcelo e foi embora rezando para não ter cometido o maior erro da vida. Porque se ele investigasse de verdade, se ele descobrisse quem estava enviando aquelas cartas, Helena sabia exatamente o que aconteceria. Seria demitida na hora, humilhada publicamente, exposta como a faxineira intrometida que se achava esperta demais para o próprio bem. E aí não teria como pagar o tratamento do filho, não teria como pagar o aluguel, não teria como sobreviver, mas era tarde demais para voltar atrás. A carta estava lá, esperando ser encontrada. E o destino dela estava completamente nas mãos de um homem que nem sabia que ela existia. Um homem que, em poucas horas, ia descobrir que alguém dentro da empresa dele estava roubando milhões, e que a única pessoa que tinha percebido isso era alguém que ele jamais imaginaria capaz de tal coisa. Marcelo encontrou a terceira carta antes mesmo de tirar o paletó. Estava dobrada em cima do mouse, impossível de ignorar. Ele sentou na cadeira com o coração já acelerado, porque sabia que aquelas mensagens nunca traziam coisas pequenas. Eram sempre bombas esperando para explodir. Abriu o papel devagar e começou a ler. A cada linha, o sangue gelava mais nas veias. Inconsistências financeiras, despesas duplicadas, desvios sistemáticos que somavam valores estratosféricos. E o pior, um nome específico aparecia em todas as transações suspeitas. Cláudio Mendes, seu diretor financeiro há mais de 10 anos. Marcelo leu a carta 3 vezes antes de conseguir processar completamente. Se aquilo fosse verdade, Cláudio não estava apenas cometendo erros. Estava roubando a empresa de forma calculada, meticulosa, há meses, talvez anos. Ele pegou o telefone interno com mão trêmula. Beatriz, convoque auditoria interna urgente. Quero análise completa de todas as movimentações financeiras dos últimos 2 anos. E não conte para ninguém. Ninguém mesmo. Marcelo, isso é sério. Mais sério do que você imagina. Quanto tempo precisa? 3 dias, talvez menos se eu puxar equipe externa. Faça em 2. E Beatriz, se Cláudio perguntar qualquer coisa, invente uma desculpa. Diga que é procedimento de rotina para os investidores. Ele desligou antes que ela pudesse questionar. Guardou a carta na gaveta junto com as outras 2, trancou com chave e encostou na cadeira tentando controlar a respiração. Se a pessoa das cartas estava certa dessa vez também, a empresa estava sendo sangrada por dentro enquanto ele comemorava vitórias que nem eram realmente dele. A ironia era cruel demais para ignorar. 2 dias depois, Beatriz entrou no escritório com uma pasta grossa debaixo do braço e expressão de quem tinha visto um fantasma. Fechou a porta com cuidado e colocou os documentos na mesa sem dizer nada. Encontraram algo? Marcelo perguntou, embora já soubesse a resposta pela cara dela. Encontraram tudo. Ela respondeu, voz baixa e controlada. Cláudio desviou 4,5 milhões nos últimos 18 meses. Despesas falsas, fornecedores fantasmas, comissões inventadas, tudo documentado aqui. Marcelo abriu a pasta e começou a folhear. Página após página de evidências irrefutáveis.
Assinaturas dele autorizando pagamentos que nunca deveriam ter sido feitos. Transferências para empresas que não existiam. Um esquema tão bem montado que teria passado despercebido por anos se alguém não tivesse apontado exatamente onde procurar. Como ninguém viu isso antes? Ele perguntou, mais para si mesmo que para Beatriz. Porque Cláudio era quem controlava os relatórios. Ele sabia exatamente como esconder os rastros. A auditoria só encontrou porque foi procurar especificamente onde você mandou. Marcelo fechou a pasta com um estrondo seco. Convoque reunião extraordinária. Conselho, diretores, todo mundo. Agora. 1 hora depois, a sala de reuniões estava lotada. Cláudio Mendes entrou por último, com aquele sorriso falso de sempre, cumprimentando todo mundo como se fosse dono do lugar. Era um homem na meia-idade, cabelo grisalho impecável, postura confiante de quem nunca foi questionado em nada. Marcelo, que urgência é essa? Ele perguntou, sentando na cadeira com aquela pose relaxada de quem não tinha nada a temer. Marcelo não respondeu. Apenas empurrou a pasta pela mesa até ela parar na frente de Cláudio. Abre. O sorriso vacilou. O que é isso? Abre e descobre. Cláudio abriu a pasta devagar. Conforme virava as páginas, a cor do rosto mudava, do bronzeado saudável para o branco cadavérico. As mãos começaram a tremer. Ele fechou a pasta de golpe e olhou ao redor da sala como animal acuado. Isso é um mal-entendido, ele começou, voz falhando. Eu posso explicar tudo. 4,5 milhões, Marcelo disse, cada palavra saindo como chicotada. Você roubou 4,5 milhões dessa empresa, da empresa que te deu emprego, que confiou em você. E não foi assim. Eu ia repor tudo. Era só um empréstimo temporário. Empréstimo? Marcelo se levantou da cadeira, voz subindo para um tom que fez todo mundo na sala recuar. Você criou empresas fantasmas, falsificou documentos. Isso não é empréstimo, Cláudio. É crime. O silêncio na sala era sepulcral. Cláudio abriu a boca para tentar se defender novamente, mas não saiu som nenhum. Ele sabia que tinha acabado. Todo mundo sabia. Você está demitido. Marcelo continuou, controlando a raiva com esforço visível. E vai devolver cada centavo que roubou. Se não devolver de boa vontade, eu processo. E não vai ser processo trabalhista, não. Vai ser criminal mesmo. Cláudio se levantou cambaleando. Você vai se arrepender disso, Marcelo. Vai se arrepender de me humilhar assim na frente de todo mundo. A única coisa que eu me arrependo, Marcelo respondeu, olhando direto nos olhos dele, é de ter demorado tanto para descobrir que tipo de pessoa você realmente é. Seguranças entraram na sala e escoltaram Cláudio para fora. Ele foi gritando ameaças pelo corredor, prometendo vingança, dizendo que ia expor segredos da empresa. Mas todo mundo sabia que eram só palavras vazias de um homem destruído. Quando a porta finalmente fechou, Beatriz se aproximou de Marcelo. Como você descobriu? Ele hesitou. Não podia contar sobre as cartas, não ainda. Inconsistências nos relatórios. Percebi uns números estranhos e mandei investigar. Era mentira. E pela expressão de Beatriz, ela sabia que era mentira. Mas não insistiu. A empresa respirou aliviada nas semanas seguintes. Com Cláudio fora, os desvios pararam. O dinheiro começou a ser recuperado através de bloqueios judiciais. Marcelo contratou novo diretor financeiro, implementou controles mais rígidos, mudou processos inteiros e ficou ainda mais obcecado em descobrir quem eram as cartas, porque essa pessoa tinha salvado a empresa dele pela 3ª vez. Tinha impedido uma sangria financeira que poderia ter levado tudo à falência e continuava completamente anônima, pedindo nada em troca. Marcelo instalou câmeras discretas em pontos estratégicos do escritório. Nada muito óbvio, apenas ângulos que cobriam as entradas e a mesa dele. Queria flagrar quem deixava as cartas. Precisava saber. Helena percebeu as câmeras na 2ª noite depois que foram instaladas. Eram pequenas, bem escondidas, mas ela tinha anos de experiência limpando aquele lugar.
Conhecia cada canto, cada sombra, cada detalhe que mudava. O pânico veio imediato e brutal. Ele estava caçando ela. Sem saber quem era, sem saber por quê, mas estava. E quando descobrisse, Helena sabia exatamente o que ia acontecer. Ela parou de escrever cartas. Não podia arriscar mais. Pedro estava um pouco melhor com os remédios que Marlene tinha conseguido ajudar a comprar. Não estava curado, longe disso, mas estava estável. Perder o emprego agora seria desastroso. Mas foi exatamente nessa época que tudo começou a desmoronar de novo. Sem as orientações das cartas, Marcelo voltou a cometer erros. Pequenos no começo. Uma decisão equivocada aqui, uma estratégia mal planejada ali. Nada catastrófico, mas o suficiente para fazer a empresa perder o ritmo que tinha conquistado. Helena via tudo de longe, limpando salas de reuniões vazias, ouvindo conversas esquecidas, lendo documentos deixados sobre mesas. Via os erros se acumulando. Via oportunidades sendo desperdiçadas. Via a empresa que ela tinha ajudado a salvar começando a afundar de novo. E não conseguia fazer nada. Foi numa dessas madrugadas que ela encontrou Marlene sentada sozinha no vestiário, cara enterrada nas mãos. Helena se aproximou devagar, reconhecendo aquela postura de quem está no limite. Marlene, tá tudo bem? A supervisora levantou o rosto. Estava chorando. Marlene, que nunca chorava, que era forte como pedra, estava ali destruída. Vão demitir metade da equipe de limpeza, ela disse, voz quebrada. Corte de custos, a empresa está perdendo dinheiro de novo e a primeira coisa que fazem é demitir quem ganha menos. Helena sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Quando? Fim do mês. Vão escolher quem fica e quem sai baseado em produtividade e tempo de casa. Eu tenho menos tempo que muita gente aqui. Marlene segurou a mão dela com força. Eu vou lutar por você, Helena. Vou fazer o possível. Mas as duas sabiam que possível nem sempre era suficiente. Helena voltou para casa naquela madrugada sentindo o mundo desabar. Pedro estava dormindo no sofá com o caderno de matemática aberto no colo. Ela cobriu o filho com cuidado, beijou a testa dele e foi para o quarto chorar em silêncio. Tinha duas escolhas. Podia ficar quieta, torcer para não ser demitida e assistir a empresa afundar levando o emprego dela junto de qualquer jeito. Ou podia arriscar tudo mais uma vez. Escrever uma última carta. Tentar salvar não só a empresa, mas o próprio emprego. As câmeras estavam lá, Marcelo estava procurando. O risco era maior do que nunca, mas Helena pensou em Pedro. Pensou nas contas que não paravam de chegar. Pensou na promessa que tinha feito para si mesma de que o filho dela ia ter uma vida melhor que a dela. E tomou a decisão mais arriscada da vida. Ia escrever uma quarta carta. Mas dessa vez ia ter que ser ainda mais cuidadosa, porque se fosse descoberta agora, não seria só demitida, seria humilhada publicamente pelo homem que ela tinha salvado 3 vezes sem ele nem saber que ela existia. Helena passou 3 noites planejando, 3 noites estudando os ângulos das câmeras, medindo cada movimento, calculando cada risco. Descobriu que havia um ponto cego perto da estante de livros, onde a luz de emergência criava uma sombra que a lente não alcançava. Era ali que precisava agir. A quarta carta foi escrita em casa, com Pedro dormindo no quarto ao lado. Helena rabiscou e apagou dezenas de vezes até encontrar as palavras certas. Dessa vez, não era sobre erros técnicos ou fraudes. Era sobre algo que Marcelo precisava ouvir, mas que ninguém tinha coragem de dizer. Você salvou a empresa do Cláudio, mas está matando ela com orgulho. Pare de tratar pessoas como números. Pare de demitir quem sustenta essa estrutura enquanto mantém quem só sabe bajular. A empresa não precisa de cortes, precisa de humanidade. Ela assinou como sempre e dobrou o papel até caber no bolso do uniforme. Naquela madrugada, entrou no escritório de Marcelo com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que alguém ia ouvir. Desligou todas as luzes, exceto a de emergência.
posicionou o carrinho de limpeza para bloquear parcialmente a visão de uma das câmeras e se moveu até o ponto cego como sombra. Deixou a carta em cima da mesa, exatamente onde as outras tinham ficado. Saiu de costas, reorganizou o carrinho, ligou as luzes de novo. Respirou fundo pela primeira vez em 5 minutos. Mas quando estava quase na porta, ouviu passos no corredor. O pânico foi instantâneo e brutal. Helena se jogou atrás do sofá de couro, puxando o carrinho junto, fazendo o mínimo de barulho possível. A porta se abriu. Luz do corredor invadiu o escritório. E Marcelo Ferreira entrou. Ele nunca chegava tão cedo. Nunca. Era quase 5 da manhã. O expediente dele começava às 7. Mas ali estava ele, entrando no escritório, ligando as luzes, indo direto para a mesa. Helena prendeu a respiração. Estava a poucos metros dele, escondida atrás do sofá, com o carrinho de limpeza que entregava completamente que alguém estava ali. Se ele olhasse para o lado errado, se desse 2 passos na direção errada, acabou. Marcelo pegou a carta, leu em pé mesmo, sem nem sentar, e Helena viu a expressão dele mudar, viu a mandíbula travar, viu ele amassar o papel com força e depois alisar de novo, como fazia sempre. "Quem é você?" Ele falou em voz alta para o escritório vazio. "Quem diabos é você e por que se esconde?" Helena fechou os olhos com força. Estava a centímetros de ser descoberta, centímetros de perder tudo. Marcelo deu a volta na mesa, caminhou até a janela. Ficou ali parado por tempo que pareceu eterno. E então, finalmente, saiu do escritório levando a carta consigo. Helena esperou 5 minutos completos antes de se mover. Quando finalmente conseguiu se levantar, as pernas tremiam tanto que quase caiu. Pegou o carrinho, saiu dali e foi direto para o banheiro vomitar de nervosismo puro. Marlene a encontrou sentada no chão do vestiário meia hora depois. "Helena, pelo amor de Deus, que cara é essa?" "Quase fui pega, Marlene. Quase." "Pega fazendo o quê?" Helena olhou para a supervisora. Marlene tinha virado mais que chefe. Era amiga, era mãe, era a única pessoa no mundo que se importava de verdade. Talvez merecesse saber a verdade. "As cartas anônimas que o Marcelo recebe," Helena disse devagar. "Sou eu que escrevo." O silêncio que seguiu foi tão pesado que parecia ter peso físico. Marlene piscou várias vezes, processando a informação. "Você? A carta que salvou aquele negócio de milhões? A que descobriu o roubo do Cláudio?" "Todas elas." "Mas como? Por quê?" "Porque eu sei fazer essas coisas, Marlene. Estudei para isso. Me formei em administração. Só nunca consegui usar porque ninguém dá emprego para mãe solo sem experiência. Mas eu sei. E via a empresa cometendo erros que eu conseguia resolver." Marlene sentou ao lado dela pesadamente. "Menina, você é louca. Se ele descobrir, te manda embora na hora." "Eu sei, mas agora é tarde demais. Já escrevi 4 cartas. E a última foi sobre os cortes na equipe de limpeza." "E você escreveu sobre a gente?" "Escrevi que é errado demitir quem realmente trabalha, enquanto mantém quem só sabe puxar saco." Marlene soltou um riso sem humor. Verdade na cara dele. Aposto que adorou ouvir isso. Não sei se adorou, mas precisava ser dito. Dias depois, Beatriz convocou reunião extraordinária com toda a equipe de limpeza. Todas as 10 mulheres que trabalhavam no turno da noite foram chamadas para a sala de reuniões, algo que nunca tinha acontecido antes. Helena entrou por última, tentando se fazer invisível. Marlene apertou o braço dela de leve, gesto de apoio silencioso. Marcelo estava lá, em pé na cabeceira da mesa, aquela postura de comando que ele sempre tinha. Olhou para cada uma das mulheres como se estivesse procurando algo específico. "Alguém aqui tem formação superior?" Ele perguntou direto, sem rodeios. Silêncio absoluto. Ninguém respondeu. Helena sentiu o suor escorrer pelas costas. "Alguém aqui estudou administração, economia, qualquer área relacionada?" Mais silêncio.
Marlene olhou de canto de olho para Helena, que manteve os olhos fixos na mesa. Marcelo suspirou. Vou fazer diferente então. Alguém aqui sabe me explicar o que é conversão cambial? Uma das mulheres riu nervosa. Doutor, a gente limpa chão. Não entende dessas coisas, não. Não estou perguntando se entendem. Estou perguntando se sabem explicar. Ninguém respondeu. Helena sentia o olhar de Marcelo passando por cada rosto, procurando alguma reação que entregasse culpa. Certo, ele disse finalmente. Vou ser ainda mais direto. Alguém aqui tem o hábito de ler documentos que ficam sobre as mesas? A gente não mexe em papel nenhum, doutor, Marlene respondeu firme. Só limpa ao redor. É regra da empresa. Eu sei qual é a regra, mas regras podem ser quebradas. Não pela minha equipe. Marcelo olhou para Marlene com atenção. Depois deixou o olhar passear pelas outras mulheres novamente. Parou em Helena por fração de segundo a mais. Ela forçou expressão neutra, mãos apertadas debaixo da mesa. Está bem, ele disse finalmente. Podem ir. Beatriz vai passar as novas escalas. Ninguém vai ser demitido. O alívio foi coletivo e palpável. As mulheres começaram a se levantar, agradecendo, comentando baixinho sobre a sorte de terem mantido os empregos. Mas quando Helena estava quase na porta, Marcelo falou. Você, a moça de cabelo preso, pode ficar um momento? O coração de Helena parou. Literalmente parou por 2 segundos inteiros. Ela se virou devagar, sentindo todas as outras mulheres olhando para ela com pena. Marlene tentou intervir. Doutor, se é sobre produtividade, eu respondo por ela. Não é sobre produtividade, Marlene. Só quero fazer uma pergunta rápida. Pode deixar a gente a sós? Marlene saiu por último, lançando olhar de apoio para Helena antes de fechar a porta. E então ficaram só os dois. O CEO bilionário e a faxineira invisível, frente a frente pela primeira vez. Marcelo se aproximou. Parou a 1 metro de distância, estudando o rosto dela como quem tenta resolver enigma impossível. Qual seu nome? Ele perguntou. Helena, senhor. Helena como? Helena Costa. Há quanto tempo trabalha aqui, Helena Costa? 8 anos, senhor. Marcelo assentiu devagar. 8 anos limpando este escritório, vendo tudo, ouvindo tudo. Ela não respondeu. Não confiava na própria voz. Você lê? Ele perguntou de repente. Senhor, livros, jornais, você tem o hábito de ler? Quando tenho tempo, sim. E tem, às vezes. Ele voltou para trás da mesa, pegou uma caneta, ficou girando entre os dedos. Sabe o que eu acho, Helena? Acho que tem alguém nesta empresa que sabe mais do que deveria. E acho que essa pessoa trabalha à noite. Helena manteve expressão neutra com esforço sobre-humano. Não sei do que o senhor está falando. Não sabe? Ou não quer dizer? Não sei mesmo, senhor. Marcelo a estudou por mais alguns segundos. Então acenou com a cabeça. Pode ir, mas Helena... Ela parou na porta. Se algum dia você souber de alguma coisa importante sobre esta empresa, espero que tenha coragem de me contar pessoalmente, ao invés de se esconder nas sombras. Helena saiu dali sabendo que o cerco estava se fechando e que talvez não tivesse muito tempo antes de tudo desmoronar. Helena não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitada olhando para o teto, repassando cada palavra que Marcelo tinha dito. Se algum dia você souber de alguma coisa importante, tenha coragem de me contar pessoalmente. Ele sabia. Talvez não tivesse certeza absoluta, mas desconfiava. E desconfiança era perigosa. Pedro acordou cedo, reclamando de dor de cabeça. Helena preparou o café tentando esconder o próprio desespero. Deu o remédio para o filho, arrumou o uniforme da escola dele, fingiu que estava tudo bem. Mas quando Pedro saiu pela porta, ela desabou na cadeira da cozinha e chorou até não ter mais lágrimas. Tinha jogado tudo fora. A tentativa de ajudar, de fazer diferença, tinha colocado o único emprego dela em risco. E sem emprego, não tinha como pagar o aluguel. Não tinha como comprar os remédios de Pedro. Não tinha como sobreviver. No trabalho, as coisas ficaram ainda piores.
Marcelo convocou reunião geral. Não só diretores e gerentes dessa vez. Todo mundo. Desde o presidente até o pessoal da limpeza. Montaram telão no auditório principal. Todas as cadeiras ocupadas. Gente em pé nas laterais. Helena ficou no fundão com Marlene e as outras mulheres da equipe. Tentou se fazer pequena, invisível como sempre foi. Mas sentia os olhos de Marcelo procurando no meio da multidão. Procurando ela. Ele subiu no palco com aquela presença de comando que fazia todo mundo calar na hora. Ajeitou o microfone e começou sem rodeios. Nos últimos meses, esta empresa passou por mudanças profundas. Descobrimos fraude interna, recuperamos milhões de reais, fechamos contratos que pareciam impossíveis. E tudo isso graças a alguém que prefere permanecer anônimo. Murmúrio percorreu o auditório. Gente se olhando, se perguntando do que ele estava falando. Essa pessoa tem me enviado orientações estratégicas através de cartas anônimas. E essas orientações salvaram esta empresa da falência. O murmúrio virou burburinho. Helena sentiu o estômago revirar. Eu poderia ficar aqui e pegar crédito pelo que aconteceu. Mas seria mentira. A verdade é que alguém nesta sala enxergou coisas que eu não vi. Percebeu erros que eu cometi. E teve coragem de apontar, mesmo sabendo que isso era arriscado. Marcelo fez pausa dramática, olhando para a plateia. Eu quero que essa pessoa se manifeste, agora, na frente de todo mundo, porque merece reconhecimento público pelo que fez. Silêncio absoluto. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. Marlene apertou o braço de Helena com força, sussurrando sem mover os lábios. Não faz isso. É armadilha. Helena sabia que era. Conhecia aquele tom, aquela postura. Marcelo não estava oferecendo reconhecimento. Estava montando uma cena pública para humilhar quem quer que tivesse ousado dar palpite nos assuntos dele sem permissão. Não, Marcelo continuou, voz carregada de sarcasmo. Ninguém quer assumir? Que interessante. Quando as coisas dão certo, todo mundo quer crédito. Mas quando eu peço para se manifestar, todo mundo fica quieto. Ele desceu do palco e começou a andar entre as fileiras de cadeiras. Gente se encolhendo conforme ele passava. Ele estava caçando. Como predador, farejando presa. Vou facilitar, então. Essa pessoa tem conhecimento técnico em administração. Entende de finanças. Sabe ler documentos complexos e tem acesso ao meu escritório fora do horário comercial. Algumas cabeças se viraram na direção da equipe de limpeza. Helena sentiu o peso dos olhares e quis desaparecer. Alguém aqui se encaixa nesse perfil? Marcelo perguntou, parando bem na frente do grupo de faxineiras. Marlene se levantou. Com todo respeito, doutor, a gente só limpa. Não entende de administração nem de finanças. Não entende? Todas vocês? Todas. Marcelo olhou uma por uma, parou em Helena. E você? Também não entende? Helena forçou a voz a sair firme. Não, senhor. Só sei limpar. Ele a estudou por tempo que pareceu eterno. Depois voltou para o palco sem dizer mais nada. Está bem. Se essa pessoa não quer se manifestar, vou tomar outras medidas. A partir de hoje, ninguém mais tem acesso ao meu escritório sem autorização expressa. Instalei novas câmeras, novos protocolos de segurança. E se descobrir quem está se achando esperta demais para o próprio bem... Ele não terminou a frase. Não precisava. A ameaça estava clara no tom de voz. Reunião encerrada, voltem ao trabalho. As pessoas começaram a sair em silêncio tenso. Helena levantou junto com as outras, mas Beatriz apareceu do nada e tocou o ombro dela. Helena Costa, preciso que venha comigo. Marlene tentou intervir de novo. Ela não fez nada. Não é sobre isso, Marlene. É procedimento de RH. Rotina. Mas o olhar que Beatriz lançou para Helena dizia que não tinha nada de rotina ali. Elas foram para uma sala pequena. Beatriz fechou a porta e indicou a cadeira. Helena sentou sentindo as mãos suarem frio. Relaxa, Beatriz disse, tom mais suave agora. Não vim te intimidar. Vim te dar um aviso. Aviso?
Marcelo está obcecado em descobrir quem escreve aquelas cartas, e ele acha que é você. O sangue gelou nas veias de Helena. Mas eu não precisa fingir comigo. Eu também acho que é você. Helena ficou muda. Não sabia se negava, se assumia, se corria porta fora. Beatriz suspirou e sentou na cadeira ao lado, ao invés de ficar atrás da mesa como chefe. Gesto simples, mas que mudou completamente a dinâmica da conversa. Eu vi seu currículo quando você foi contratada 8 anos atrás. Administração, notas excelentes, formada com louvor. E mesmo assim, acabou limpando o chão porque ninguém dá chance para mãe solo sem experiência corporativa. Helena sentiu lágrimas queimarem os olhos. Você vai me demitir? Não, vou te proteger. Por quê? Porque eu também sou mãe solo. Também já fui tratada como se não valesse nada. E porque você salvou esta empresa 3 vezes enquanto o dono dela pisava na sua dignidade sem nem saber que você existia. Helena não conseguiu segurar. Chorou ali mesmo, na frente da diretora de RH, lágrimas de exaustão que vinha acumulando há meses. Anos. A vida inteira. Beatriz esperou ela se recompor. Quando Helena finalmente conseguiu falar de novo, a voz saiu fraca. O que eu faço agora? Para de escrever as cartas. Marcelo está perigoso. Ele não vai reconhecer seu valor. Vai ver como traição, como insubordinação. E vai te destruir publicamente para provar um ponto. Mas a empresa vai sobreviver. Ou não. Mas você tem um filho que precisa de você viva e empregada. Helena assentiu devagar. Sabia que Beatriz estava certa. Tinha que parar. Tinha que se proteger. Mas sentia como se estivesse desistindo de alguma coisa importante. Mais uma coisa, Beatriz disse antes dela sair. Se as coisas ficarem feias, se Marcelo apertar demais, me procura. Eu arrumo outro emprego para você. Não aqui, mas em algum lugar. Prometo. Helena agradeceu e saiu dali sabendo que tinha ganhado uma aliada inesperada, mas também sabendo que a guerra estava longe de acabar, porque naquela mesma noite, quando ela chegou para o turno, Marlene estava esperando com cara de enterro. Chegou o investidor grande para avaliar a empresa. Reunião amanhã de manhã, e adivinha? Marcelo quer que a equipe de limpeza fique de plantão durante o evento. Disse que quer mostrar que valoriza todos os funcionários. Helena entendeu na hora. Não era valorização, era teste. Marcelo ia botar ela ali, na frente do investidor, para ver como reagia, para ver se demonstrava conhecimento que faxineira não deveria ter. Era armadilha final. E ela tinha caído direto. O investidor chegou numa manhã clara, dirigindo um carro discreto que valia mais que a empresa inteira. Rodrigo Almeida era diferente do que Helena imaginava. Não tinha aquela arrogância de dinheiro novo. Era um homem na casa dos 50, cabelos grisalhos, olhar calmo de quem já tinha visto de tudo e não se impressionava fácil. Marcelo organizou a apresentação pomposa no auditório principal. Telões, slides elaborados, números maquiados para parecer melhor do que eram. Helena foi instruída, junto com as outras da limpeza, a ficar de prontidão na lateral. Para mostrar que valorizamos todos os funcionários, Marcelo tinha dito. Mas o olhar dele, quando passou por Helena, dizia outra coisa. Dizia, eu sei que é você. A apresentação começou. Marcelo falou por meia hora sobre crescimento, projeções, estratégias de expansão. Rodrigo ouvia em silêncio, anotando algumas coisas num caderno velho de couro. Não parecia impressionado, parecia entediado. Foi quando Marcelo começou a explicar a nova abordagem comercial que Helena percebeu o erro. Era sutil, quase imperceptível, mas estava ali. Ele estava interpretando errado os dados do último trimestre. E oferecer desconto em área que não precisava, deixando de investir onde realmente importava. O investidor ia perceber, ia ver que Marcelo não entendia o próprio negócio. Helena mordeu o lábio com força. Não era problema dela. Tinha prometido para Beatriz que ia parar. Tinha prometido para si mesma que ia se proteger. Mas via ali, ao vivo, tudo desmoronando.
E o pior, Rodrigo já tinha percebido. Via na expressão dele, no jeito que parou de anotar, no suspiro quase imperceptível. Rodrigo se levantou no meio da apresentação. Desculpe interromper, Marcelo, mas preciso esclarecer uma coisa. Marcelo congelou. Claro. O que foi? Esses números do último trimestre, você está interpretando eles de forma curiosa. Como assim? Você está oferecendo desconto em produto que já tem margem apertada. Enquanto isso, seu carro-chefe, que tem margem de 60%, está sendo subaproveitado. Silêncio constrangedor. Marcelo olhou para os slides como se estivesse vendo pela primeira vez. Bem, a estratégia está errada. Rodrigo cortou não com crueldade, mas com honestidade direta. E se você está apresentando isso para mim, imagino que seja a mesma estratégia que está vendendo para os clientes. Marcelo abriu a boca para responder, mas não saiu som nenhum. Estava sendo desmascarado publicamente. Na frente de diretores, gerentes, funcionários, na frente de Helena, foi quando aconteceu. Helena não planejou, não pensou, apenas reagiu. Saiu do lugar onde estava, caminhou até a frente do auditório, pegou uma caneta da mesa e circulou no slide exatamente onde estava o erro. É aqui, ela disse, voz firme quebrando o silêncio mortal. O senhor está invertendo prioridades. Cliente A precisa de desconto porque é volume alto e margem baixa. Cliente B não precisa porque já paga preço premium e vai continuar pagando. Todas as cabeças se viraram para ela. Marcelo ficou branco. Beatriz levou a mão à boca. Marlene fechou os olhos com força, como se não quisesse ver o desastre acontecendo. Rodrigo, porém, sorriu. Exatamente. É exatamente isso. Ele olhou para Helena com atenção genuína. Você trabalha em qual departamento? Helena engoliu seco. Já tinha feito. Não tinha mais volta. Limpeza, senhor. O silêncio que seguiu foi tão pesado que sufocava. Rodrigo olhou para Marcelo, depois para Helena, depois de volta para Marcelo. Limpeza? Ela não deveria estar aqui. Marcelo gaguejou, cara vermelha de humilhação e raiva. Não sei o que ela acha que está fazendo. Ela está corrigindo seu erro grotesco, Rodrigo disse simplesmente. Na frente de um investidor que estava a segundos de desistir de colocar dinheiro nesta empresa. Marcelo fechou os punhos. Helena viu a transformação acontecendo, a raiva substituindo a vergonha. Ela tinha feito a pior coisa possível. Tinha humilhado ele, publicamente, na frente de todo mundo. Você, ele disse apontando para Helena com o dedo tremendo. Você é quem escreve as cartas. Não era pergunta, era acusação. Helena não negou, não confirmou, apenas ficou ali parada, sentindo o peso de 100 olhares cravados nela. Por meses, Marcelo continuou, voz subindo, por meses você ficou se achando esperta, dando palpite, se metendo em coisas que não são da sua conta. Marcelo, Beatriz tentou intervir. Cala a boca! Ele explodiu. Essa mulher invadiu minha privacidade, leu documentos confidenciais, se passou por quem não é. Eu nunca me passei por ninguém, Helena disse, voz saindo mais firme que esperava. Eu só tentei ajudar. Ajudar. Marcelo riu sem humor. Você é faxineira. Sua função é limpar chão, não dar consultoria estratégica. As palavras cortaram como lâmina. Helena sentiu cada sílaba perfurando a dignidade que ela tinha tentado manter por anos, mas algo dentro dela quebrou. Não quebrou de dor, quebrou liberando. Sou faxineira porque ninguém me deu chance de ser outra coisa, ela respondeu, voz tremendo, mas firme. Me formei em administração com louvor. Mandei currículo para 200 empresas. Sabe quantas me chamaram? 0, porque sou mãe solo. Porque não tenho sobrenome importante, porque não tenho experiência que ninguém me deixa ter. Isso não te dá direito. Não te dá direito de quê? De usar o cérebro que Deus me deu? De perceber erros que qualquer um com formação perceberia? De tentar salvar a empresa onde trabalho?
Marcelo deu um passo na direção dela, dedo ainda apontado. Você está demitida. Pega suas coisas e sai agora. Helena sentiu as lágrimas queimarem, mas não deixou cair. Não ia dar esse gosto para ele. Tudo bem, eu saio. Mas antes, quero que todo mundo aqui saiba de uma coisa. Ela se virou para a plateia silenciosa. Eu escrevi 4 cartas para o Dr. Marcelo. A primeira salvou um contrato de 12 milhões de dólares que ia ser perdido por erro de conversão cambial. A segunda criou a estratégia comercial que fechou 3 grandes clientes. A terceira descobriu que o Cláudio estava roubando a empresa. A quarta impediu que vocês demitissem metade da equipe de limpeza injustamente. Ela olhou de volta para Marcelo. Fiz tudo isso de graça, sem pedir reconhecimento, sem pedir aumento, sem pedir nada. Fiz porque me importo com essa empresa, porque acredito que ela pode ser melhor. E porque mesmo ganhando salário mínimo para limpar o chão que vocês pisam, eu tenho mais noção de gestão que a maioria das pessoas nesta sala. O silêncio era absoluto. Foi Rodrigo quem quebrou. Ele começou a aplaudir, devagar no começo, depois mais forte. E então se levantou. Marcelo, ele disse ainda aplaudindo, eu ia investir 5 milhões nesta empresa. Agora mudei de ideia. O rosto de Marcelo desmanchou. Rodrigo, por favor, não vou investir 5 milhões, vou investir 10, mas com uma condição inegociável. Qual? Rodrigo apontou para Helena. Ela vira consultora estratégica, salário compatível com a função, benefícios completos e autonomia para tomar decisões sem precisar da sua autorização. Marcelo ficou vermelho. Você não pode... Posso e estou fazendo. Ou aceita a condição, ou levo meu dinheiro para outro lugar. Tenho uma fila de empresas implorando por investimento. Você tem uma semana para decidir se quer falir por orgulho ou crescer com humildade. Rodrigo pegou a pasta e foi em direção à porta. Parou ao lado de Helena. Moça, qual seu nome completo? Helena Costa, senhor. Helena Costa, a senhora tem uma semana para pensar se quer trabalhar para um homem que a tratou como lixo, ou se prefere trabalhar para mim, numa empresa que valoriza talento independente de sobrenome. Ele colocou um cartão na mão dela e saiu do auditório. O silêncio que ficou era ensurdecedor. Marcelo estava parado no palco, destruído. Beatriz tinha lágrimas nos olhos. Marlene estava sorrindo com orgulho. E Helena estava segurando um cartão que poderia mudar sua vida inteira. Mas antes de pensar em qualquer decisão, ela tinha que lidar com a tempestade que tinha acabado de desencadear, porque Marcelo estava olhando para ela com ódio puro, e homens poderosos humilhados eram perigosos. Sai da minha empresa, ele disse, voz baixa e venenosa. Agora. Helena assentiu. Guardou o cartão no bolso do uniforme. Olhou uma última vez para aquele lugar que tinha sido sua prisão e sua salvação por 8 anos. E caminhou para fora de cabeça erguida, sabendo que tinha feito a coisa certa, mesmo que custasse tudo que ela tinha. Helena passou os 3 primeiros dias desempregada, tentando processar o que tinha acontecido. O cartão de Rodrigo estava na mesa da cozinha, intocado. Ela olhava para ele várias vezes por dia, mas não tinha coragem de ligar. Não ainda. Primeiro, precisava resolver uma coisa mais importante. Pedro estava piorando de novo. As crises tinham voltado com força. Sem o salário, sem o dinheiro que Marlene conseguia ajudar, Helena estava no limite. Tinha vendido tudo que podia vender. Móveis velhos, eletrodomésticos que não eram essenciais, até algumas roupas. Mas não era suficiente. Foi numa dessas manhãs difíceis, com Pedro deitado no sofá sem forças nem para ir à escola, que a campainha tocou. Helena abriu a porta esperando algum cobrador. Mas era Beatriz. A diretora de RH estava ali, fora do ambiente corporativo, parecendo menor sem o tailleur e a postura profissional. Tinha nas mãos uma sacola de papel e expressão de quem estava fazendo algo que deveria ter feito há muito tempo. Posso entrar? Ela perguntou. Helena deu passagem. Beatriz entrou, viu Pedro no sofá
e algo na expressão dela amoleceu ainda mais. Trouxe os remédios que ele precisa, ela disse, tirando 3 caixas da sacola. E o dinheiro das suas férias proporcionais que Marcelo estava segurando. Helena pegou o envelope com mão trêmula. Tinha quase R$2.000 ali, mais dinheiro do que ela tinha visto junto em meses. Beatriz, eu não posso aceitar. Pode e vai aceitar, não é favor, é direito trabalhista seu. Pedro levantou a cabeça do sofá. Mãe, quem é? Uma amiga, meu filho. Uma amiga. Beatriz se aproximou do menino, ajoelhou ao lado dele. E você deve ser o Pedro. Sua mãe fala muito de você. Fala. O garoto sorriu fraco. Coisas boas, espero. As melhores. Disse que você é inteligente, estudioso, corajoso. Pedro olhou para a mãe com aquele jeito dele, maduro demais para a idade. Minha mãe é quem é corajosa. Ela salvou uma empresa inteira sozinha. As palavras acertaram Helena em cheio. Beatriz também. As duas trocaram um olhar carregado de emoção. Ele tá certo, sabe? Beatriz disse. Você salvou a empresa. E agora precisa se salvar. Helena limpou lágrima que escapou. Não sei se consigo. Não sei se sou forte o suficiente. Você limpou o chão por 8 anos para dar futuro melhor para seu filho. Estudou a noite inteira depois de turnos exaustivos. Escreveu cartas que salvaram milhões sem pedir nada em troca. Se isso não é força, eu não sei o que é. Mas eu perdi o emprego. Perdi tudo. Beatriz pegou o cartão de Rodrigo que estava na mesa. Não perdeu. Ganhou oportunidade que a maioria das pessoas nunca vai ter. Esse homem vale bilhões. E ele te ofereceu trabalho porque viu em você o que Marcelo demorou anos para enxergar. E se eu não for boa o suficiente? Helena, você já provou que é. Várias vezes. Pedro se intrometeu na conversa. Voz fraca, mas determinada. Liga para ele, mãe, por favor. A senhora merece. Helena olhou para o filho. Para aquele menino que tinha crescido vendo ela lutar, que nunca reclamou de morar em casa pequena, que estudava com material emprestado, que pedia para ela não gastar dinheiro com ele quando ficava ruim. Pegou o telefone e discou o número do cartão. Rodrigo atendeu no segundo toque. Alô? Senhor Rodrigo? É a Helena, Helena Costa. Helena, estava esperando sua ligação. Já pensou na minha proposta? Pensei. E quero aceitar, mas tem uma condição. Houve pausa do outro lado. Que condição? Preciso de adiantamento salarial. Meu filho está precisando de acompanhamento médico urgente e eu não tenho como pagar. Quantos meses de adiantamento? Helena fez as contas rápido na cabeça. 3. Pode passar na minha empresa amanhã às 9. Vou ter o contrato pronto e o adiantamento depositado. Ela quase caiu da cadeira. Amanhã? Amanhã. E Helena? Traga seu filho junto. Tenho convênio médico que cobre dependentes. Ele vai começar o tratamento ainda essa semana. Helena desligou o telefone e desabou a chorar. Não era choro de tristeza, era alívio, era esperança. Era a sensação de que talvez, finalmente, as coisas fossem dar certo. Pedro levantou do sofá com esforço e abraçou a mãe. Beatriz abraçou os dois. E ali, naquela casa pequena, aconteceu um milagre silencioso que não tinha nada a ver com dinheiro. Tinha a ver com dignidade sendo restaurada. No dia seguinte, Helena assinou contrato como consultora estratégica da Almeida Investimentos. Salário de R$12.000. Benefícios completos. Pedro foi internado para começar tratamento que deveria ter começado meses atrás. Rodrigo a recebeu no escritório dele com café e respeito genuíno. Bem-vinda à equipe, Helena. Pode me contar sua história completa? E ela contou. Tudo. A formação que nunca conseguiu usar, os currículos sem resposta, os anos limpando o chão, as cartas anônimas, o medo de ser descoberta, a humilhação pública. Rodrigo ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ele ficou quieto por alguns segundos antes de falar. Sabe o que eu mais admiro em você? Não é a inteligência, não é o conhecimento técnico, é a dignidade. Você poderia ter se vendido.
Poderia ter chantageado Marcelo, poderia ter vazado os segredos da empresa para concorrentes, mas escolheu ajudar sem pedir nada em troca. Isso é caráter. E caráter não se ensina em MBA. Helena não sabia o que dizer. Ninguém nunca tinha reconhecido seu valor daquele jeito. Agora preciso te contar uma coisa, Rodrigo continuou. Eu já conhecia suas cartas antes de visitar a empresa do Marcelo. Como? Beatriz me enviou cópias. Disse que tinha uma funcionária brilhante sendo desperdiçada. Pedi para ela marcar minha visita exatamente para ver como Marcelo te tratava. Helena arregalou os olhos. Foi tudo armado? Foi teste. Para Marcelo e para você. Ele falhou miseravelmente. Você passou com louvor. Mas por quê? Por que se dar ao trabalho? Porque empresas não são feitas de dinheiro, Helena. São feitas de pessoas. E pessoas boas são raras. Quando encontro uma, não deixo escapar. Semanas se passaram. Pedro melhorou drasticamente com o tratamento adequado. Helena se adaptou ao novo trabalho com facilidade natural de quem sempre soube fazer aquilo. Rodrigo a colocou para liderar projeto de reestruturação de empresa em crise. E então, num final de tarde, Marcelo apareceu. Ele pediu para falar com Rodrigo, mas foi Helena quem atendeu. A secretária dela avisou e Helena quase disse que não podia receber. Mas algo a fez aceitar. Marcelo entrou na sala dela parecendo 10 anos mais velho. Olheiras profundas, postura curvada, nada daquela arrogância de antes. Helena, ele disse, voz rouca, vim pedir desculpas. Ela não respondeu, apenas ficou esperando. Você salvou minha empresa 4 vezes, e eu te tratei como lixo, te humilhei, te demiti. Fiz tudo errado. Fez, ela confirmou simplesmente. Marcelo sentou na cadeira de visitante sem ser convidado. Depois que você saiu, tudo desmoronou. Perdi 3 clientes grandes. A equipe está desmotivada. E Rodrigo retirou o investimento. Retirou porque você não aceitou as condições dele. Eu sei. Eu fui idiota. Deixei o orgulho falar mais alto que a razão. Helena se inclinou na cadeira. Marcelo, por que você realmente está aqui? Ele levantou os olhos e ela viu algo que nunca tinha visto antes. Humildade genuína. Porque aprendi uma lição que nunca vou esquecer. Passei a vida achando que valor estava em diploma, sobrenome, cargo. Mas você me mostrou que valor está em caráter, em fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está vendo, em ajudar sem esperar recompensa. Demorou um pouco para aprender. Demorou, mas aprendi. Ele se levantou. Não vim pedir emprego de volta para você, vim pedir perdão e agradecer por ter me ensinado a lição mais importante da minha vida. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se levantou também e estendeu a mão. Aceito suas desculpas, Marcelo, e espero que você use essa lição para tratar melhor as pessoas ao seu redor. Ele apertou a mão dela com firmeza. Vou fazer isso, prometo. Quando Marcelo saiu, Helena ficou parada na janela olhando a cidade. Pensou em tudo que tinha passado, nas humilhações, nas noites sem dormir, no medo constante de ser descoberta. Mas pensou também na vitória, na dignidade recuperada, no filho sendo tratado, no futuro que finalmente parecia possível. Pedro ligou naquele momento. Mãe, o médico disse que estou respondendo super bem ao tratamento. Que ótimo, meu amor. E sabe o que mais? Ganhei bolsa integral para aquele colégio bom. Vou poder estudar de verdade. Helena sentiu lágrimas escorrerem, mas eram lágrimas boas. Você merece, meu filho, sempre mereceu. A gente merece, mãe, os dois, porque a senhora nunca desistiu. Ela desligou e ficou ali, sozinha no escritório, sentindo gratidão por cada passo daquela jornada impossível. Porque Helena tinha descoberto algo que muita gente nunca descobre. Valor verdadeiro não está no que você veste ou onde trabalha. Está em quem você é quando ninguém está olhando. Está nas escolhas que faz quando seria mais fácil desistir. Está na coragem de ajudar, mesmo quando isso te coloca em risco.
Ela tinha sido invisível por 8 anos, mas nunca foi pequena, nunca foi insignificante, sempre foi gigante. Só precisava que alguém enxergasse, e agora, finalmente, o mundo inteiro via.